Pai do Senhor, eu estava orando, né? E intercedendo por algumas situações que os irmãos pediram para estar orando, para estar apresentando diante de Deus. E depois do período de oração, o Espírito Santo me colocou algo ao coração. O Espírito Santo falou comigo acerca das enfermidades, das situações de enfermidade e de morte que nós enfrentamos. O porquê que elas nos abalam tanto. E o Espírito Santo falou ao meu coração que nós nos abalamos tanto com essas situações porque elas mostram pra gente que a gente não tem o controle de nada. Nós, seres humanos, nós gostamos muito de ter o controle, de achar que nós dominamos a situação, nós gostamos de planejar. E quando vem situações de enfermidade e de morte, são coisas imprevisíveis. Isso acaba deixando muito claro pra gente que nós não temos o controle de absolutamente nada nas nossas vidas. Quantas pessoas que dormem fazendo planos, amanhã eu vou em tal lugar, amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e simplesmente não acordam. Quantas vezes a gente não planeja o nosso dia, essa semana, esse dia, hoje eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou em tal lugar, vou falar com fulano, vou ligar para não sei aonde, e a coisa simplesmente não acontece da maneira como nós planejamos. E quando nós enfrentamos situações de enfermidade, isso fica muito forte, muito evidente que nós não controlamos nada. A gente fica ali na expectativa, na esperança, né? A gente fica ali esperando para ver o que vai acontecer. Isso nos angustia muito, porque aí nós deixamos de ter certeza, nós deixamos de ter domínio sobre a situação. A situação de morte é a mesma coisa. A morte nos mostra, ó, você não tem o controle de nada. Olha quantos planos que ele ou ela tinha, e eu vim e o recolhi. Essas situações nos mostram que nós não temos o controle de absolutamente nada. E o Espírito Santo falava no meu coração que nós temos tanto medo dessas situações exatamente por isso. Porque elas deixam muito claro que nós não temos o controle de absolutamente nada nas nossas vidas. A gente tem a falsa ilusão de que a gente controla, de que a gente faz, de que a gente manda, de que a gente pode. E essas situações, elas vêm nos mostrar que a gente não faz nada, que a gente não pode nada e que a gente não é nada. Que quem pode, quem faz é tão somente Deus. A gente não tem o controle, a gente não tem o domínio sobre nada. Nada na nossa vida. Né? A gente acha que a gente pode controlar algumas situações e a gente não pode. E a gente detesta tanto passar por essas situações, não é só pelo sofrimento que elas nos causam, mas é principalmente pelo fato delas nos mostrarem, delas deixarem muito claro pra gente que a gente não tem controle de nada, a gente não domina nada. É exatamente isso que essas situações fazem, é por isso que a gente fica tão frágil, é por isso que a gente fica tão temeroso diante dessas situações, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como vai ser. E quando é situação de morte, pior ainda, porque o nosso ente querido ou o nosso amigo, essa pessoa que era próxima a gente, se vai e a gente vê que a gente simplesmente não pode fazer nada, a gente simplesmente pode assistir a pessoa indo. A pessoa simplesmente se foi e a gente não pôde fazer nada. Aí a gente percebe que verdadeiramente a gente não tem o domínio de nada. Na palavra de Deus fala, se eu não me engano, lá na epístola de Pedro, que a gente fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e que isso nos faz insensatos. Na verdade, nós deveríamos dizer, se Deus permitir, eu farei determinada coisa. Quantos e quantos planos a gente faz e eles não acabam frustrados, eles acabam não saindo do jeito que a gente queria ou não saindo quando a gente queria. É porque a gente não tem o controle das situações, a gente não tem o controle de nada.
Lá em Lucas 12, versículo 20, na parábola do rico insensato, o Senhor nos diz, né, louco, ainda hoje te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem é. O homem juntou lá a sua colheita em fartura, em abundância, e achou que ia sentar, ia desfrutar de tudo aquilo, e o Senhor vem para ele e diz, louco, o que você tem preparado aí é para quem? Eu vou pedir a tua alma, isso aí vai ficar para quem? Vai ser para quê? Vai te servir para quê? E o Senhor diz nesta manhã, neste início de manhã, para mim e para você, o que você tem preparado é para quem? Vai servir para quem? Se o Senhor te pedir a tua alma hoje, o que você tem preparado é para quem? Será que nós temos nos preparado para o Senhor? Será que nós temos verdadeiramente a consciência de quem tem o domínio de tudo, de todas as situações, de quem tem o domínio da nossa vida, da nossa hora? É o Senhor. Será que nós temos vivido a nossa vida como se nós fôssemos ficar aqui eternamente? Porque a gente sempre acha que a gente tem o amanhã. E a gente pode não ter o amanhã. Quantos queridos nossos não acharam que ia ter o amanhã e não teve o amanhã para eles? A gente tem um hábito de achar que a gente tem o controle, mas a gente não tem. Então, se a gente tem que fazer é hoje, não é amanhã. Se a gente tem que perdoar, se a gente tem que pedir perdão, se nós temos que nos consertar é hoje. Porque se o Senhor vier aí pedir a minha e a tua alma, o que a gente tem preparado para quem é? A gente tem um hábito de planejar, de organizar, de achar que a gente pode alguma coisa, mas a gente não pode nada. O domínio de tudo está nas mãos do Senhor. Alguns anos atrás a minha avó faleceu, acho que faz uns 4 anos. Eu acho que é por isso, 3, 4 anos. E no dia que ela faleceu, eu estava voltando da casa do meu pai. Era no final de semana, não me lembro se era no sábado ou se era no domingo. Mas eu me lembro que eu estava voltando e me deu uma vontade muito grande de ir na casa dela. Eu falei até pro meu esposo que estava dirigindo, eu falei, eu acho que eu vou passar na minha avó, me deu vontade de ver minha avó. Aí depois ele peguei e falei, não vou, que eu tô cansada, depois eu vou passar lá correndo, eu vou amanhã. Amanhã eu vou lá, passo lá pra vê-la. Aí eu fico lá com mais tempo com ela. E aí, ao invés de ir pra casa dela, eu fui pra minha casa, eu vim pra minha casa. Cheguei em casa, sentei no sofá, não demorou meia hora. A minha tia me ligou dizendo que a minha avó havia falecido. Então a gente tem mania de fazer planos. Mas o controle de tudo, o domínio de tudo está nas mãos do Senhor. Então se é pra gente fazer, faz agora. Porque você não sabe o que vai ser do amanhã, a gente não sabe o que vai ser da gente daqui 5 minutos. A gente não sabe. Não fica planejando. Faz aquilo que o Senhor tem posto nas tuas mãos para você fazer. Né? Se é para renunciar, renuncie aquilo que o Senhor tem pedido para você renunciar é agora, porque se o Senhor pedir a tua alma, o que você tem preparado para quem é? Será que você tem preparado a sua vida achando que você vai ficar aqui eternamente? Achando que as coisas vão ser sempre do jeitinho que você quer? Elas não vão ser assim. Vai chegar uma hora que o Senhor vai vir e vai te pedir a tua alma. E o que você tem preparado para quem é? Será que Deus vai falar para você louco, insensato? Será que o Senhor vai falar assim para mim e para você? Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, prepararmos a nossa vida para o Senhor, cientes de quem tem o controle de tudo, é o Senhor. Fiquem na paz, amém?